Como advogada especializada em direito sucessório há mais de 15 anos, já presenciei cenas que pareciam saídas de novelas mexicanas durante leituras de testamentos. Meu nome é Helena Vasconcelos e nessas quase 2 décadas, acompanhando famílias em seus momentos de luto e, frequentemente, de ganância desmedida, acumulei histórias que fariam qualquer roteirista invejoso. Mas antes, peço que curta o vídeo e se inscreva ao canal, pois é muito importante para o nosso crescimento. Aproveita e já me diz de qual cidade você está vendo esse vídeo. Vamos seguir. Os testamentos revelam muito mais do que a distribuição de bens materiais. Eles desvendam relacionamentos quebrados, segredos guardados por décadas e às vezes servem como palco para a última declaração de amor ou de vingança de alguém que já não está entre nós. Decidi compartilhar algumas das experiências mais memoráveis da minha carreira. Os nomes e detalhes identificáveis foram alterados para preservar o sigilo profissional, mas a essência de cada história permanece intacta. Prepare-se para conhecer o lado mais sombrio, hilário e, por vezes, comovente das heranças brasileiras. O gato herdeiro, uma das minhas primeiras experiências marcantes, foi com o testamento do senhor Augusto, um senhor de 84 anos que faleceu, deixando um patrimônio considerável. Seus 3 filhos compareceram ao meu escritório, todos visivelmente ansiosos para descobrir como seria dividida a fortuna, avaliada em mais de 5 milhões de reais. Quando comecei a leitura do documento, percebi imediatamente que aquela não seria uma reunião tranquila. Aos meus 3 filhos, Carlos, Márcia e Ricardo, deixo a cada um a quantia de R$1. Li em voz alta, sentindo a tensão crescer instantaneamente na sala. Os olhares de incredulidade se transformaram em expressões de fúria quando continuei. Todo o restante dos meus bens, incluindo meu apartamento na Avenida Paulista, meus investimentos e economias, deixo para meu fiel companheiro Mingau, que nunca me abandonou em meus momentos de solidão. Mingau era o gato de estimação do senhor Augusto, um persa branco que agora se tornava um dos felinos mais ricos do Brasil. O testamento detalhava a criação de um fundo fiduciário para garantir que Mingau vivesse no mais absoluto luxo pelo resto de sua vida. Haveria um cuidador exclusivo, alimentação gourmet, móveis feitos sob medida e até uma cama aquecida. Quando o gato eventualmente falecesse, o dinheiro remanescente seria doado a um abrigo de animais. O senhor Augusto ainda incluiu uma carta para ser lida em voz alta, explicando que seus filhos o haviam tratado com indiferença em seus últimos anos, visitando-o raramente e entrando em contato apenas quando precisavam de dinheiro. Em contrapartida, Mingau havia sido sua companhia constante e amorosa. Nunca esquecerei o grito de Carlos. Isso é uma piada, não é? Aquela bola de pelos recebe tudo, enquanto nós ficamos com R$1. Os irmãos saíram da sala ameaçando contestar o testamento. Mas o documento era juridicamente irretocável. O senhor Augusto havia se certificado de que nenhum centavo chegaria às mãos dos filhos ingratos. O envelope vazio, Dona Lisa, uma senhora de quase 90 anos, deixou um testamento que demonstrava claramente seu ressentimento em relação ao filho mais velho, Roberto. Quando os 3 filhos se reuniram no meu escritório, eu já pressentia que algo incomum estava por vir, mas não imaginava o quão frio seria o documento. A minha filha Maria, deixo minha casa no Jardim Botânico e metade das minhas economias. A minha filha Luísa, deixo meu apartamento na praia e a outra metade das minhas economias. Li com fluidez. Até ali, tudo parecia normal. Foi quando cheguei à parte sobre Roberto que senti um arrepio na espinha. Ao meu filho Roberto, deixo este envelope, declarei, entregando-lhe um simples envelope pardo. Ele o abriu ansiosamente, esperando encontrar algum tipo de cheque, escritura ou joia valiosa. Ao perceber que estava completamente vazio, seu rosto empalideceu. Continuei a leitura doxole, este envelope vazio.
como lembrança de todas as promessas vazias que você me fez sobre visitas que nunca aconteceram. O silêncio que se instalou na sala era ensurdecedor. Roberto levantou-se, sem dizer uma palavra, e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Suas irmãs trocaram olhares constrangidos, mas ninguém ousou comentar. Dona Lisa havia planejado sua vingança meticulosamente, e Roberto agora carregaria para sempre o peso de ter negligenciado sua mãe quando ela mais precisava dele. A divisão mesquinha. O caso do Sr. Eduardo foi um dos mais vis que já conduzi. Com uma fortuna estimada em milhões de reais, ele decidiu dividir seu patrimônio da maneira mais mesquinha possível entre seus 2 filhos e uma filha. O clima na sala já estava tenso quando comecei a leitura, mas piorou consideravelmente ao longo do processo. Ao meu filho primogênito, Felipe, que sempre afirmou que construiria sua própria fortuna e não precisaria da minha ajuda. Parabéns. Esta é sua oportunidade. Não lhe deixo nada. Li, observando o rosto de Felipe, enrubescer de raiva e vergonha. Continuei. Ao meu segundo filho, Gustavo, que sempre foi preguiçoso demais para trabalhar por qualquer coisa na vida, talvez isto finalmente lhe sirva de motivação. Também não lhe deixo nada. Gustavo apertou os punhos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Finalmente, cheguei à parte sobre a filha, a minha única filha. Carolina, deixo tudo, minha casa, meu dinheiro, meus investimentos, tudo. Carolina não demonstrou surpresa, apenas continuou bebendo seu café tranquilamente, enquanto seus irmãos a encaravam com uma mistura de ódio e incredulidade. Os rapazes ameaçaram contestar o testamento, mas o Sr. Eduardo havia tomado todas as precauções legais. O documento terminava com uma nota final. Para aqueles que pensam em contestar minha decisão, economizem seu tempo. Gastei mais com advogados, garantindo que este testamento seja incontestável do que vocês jamais receberiam de mim. Foi uma das saídas mais dramáticas que já presenciei em meu escritório. Carolina permaneceu sentada, como se já esperasse por tudo aquilo, enquanto seus irmãos saíram batendo a porta com tanta força que um dos meus quadros caiu da parede. A caça ao tesouro, o Sr. Joaquim, tinha reputação de brincalhão em vida, e sua morte não mudou seu estilo. Quando sua família se reuniu para a leitura do testamento, ninguém imaginava que participaria de uma elaborada caça ao tesouro antes de descobrir quem herdaria o quê. Antes de procedermos à leitura formal deste testamento, tenho instruções específicas do Senhor. Joaquim, para que todos os presentes participem de uma caça ao tesouro, anunciei, recebendo olhares confusos de todos na sala. Expliquei que ele havia escondido envelopes por toda a sua propriedade, cada um contendo uma pista sobre quem herdaria o quê. O prêmio principal era sua coleção de carros antigos, avaliada em mais de 800 mil reais. Quem encontrasse o envelope dourado seria o felizardo proprietário. Filhos, netos e até alguns parentes distantes se espalharam pela casa, quintal e garagem em busca das pistas. Foi uma cena surreal. Adultos de meia-idade e idosos vasculhando cada canto possível, movendo móveis, olhando dentro de vasos, verificando páginas de livros antigos. Após 2 horas de busca frenética, foi a neta mais nova, Beatriz, quem encontrou o envelope dourado escondido dentro de uma velha caixa de sapatos no sótão. Os filhos do Sr. Joaquim, que haviam discutido durante toda a caçada e não encontraram nenhuma pista, ficaram visivelmente irritados. Ao final do testamento, havia uma nota final. Se vocês se divertiram hoje, então cumpri meu objetivo. Se estão irritados, bem, talvez isso explique por que não deixei muito para vocês. A família saiu do meu escritório com sentimentos mistos, mas Beatriz não conseguia esconder o sorriso ao saber que herdaria a valiosa coleção de carros. Senhor Joaquim havia proporcionado uma última grande brincadeira para toda a família, além de recompensar sua neta favorita. A verdade póstuma, alguns testamentos
revelam segredos que abalam estruturas familiares inteiras. Foi o caso da senhora Teresa, uma mulher aparentemente comum que guardou um segredo explosivo por décadas, revelando-o apenas após sua morte. Quando comecei a ler seu testamento, tudo parecia normal. Ela dividiu sua casa para a esposa, algumas economias para os filhos e objetos sentimentais para os netos. Porém, ao chegar ao último parágrafo, percebi que aquela leitura tomaria um rumo inesperado. Ao meu querido amigo e sócio Antônio, deixo R$300 mil como agradecimento por guardar meu maior segredo durante todos estes anos. Li em voz alta. Todos os presentes se viraram para olhar Antônio, que estava sentado discretamente no fundo da sala, agora visivelmente desconfortável. Continuei a leitura e aos meus filhos. Há algo que vocês precisam saber. Antônio é o pai biológico de vocês. O caos tomou conta da sala. A viúva gritou com Antônio. Os filhos ficaram em estado de choque e Antônio permaneceu sentado, incapaz de olhar qualquer pessoa nos olhos. A verdade que emergiu foi que a falecida sabia há décadas sobre o caso da esposa com Antônio, mas decidiu criar os filhos como se fossem seus. Ela escolheu revelar a verdade da maneira mais dramática possível, deixando um rastro de confusão e mágoa entre os sobreviventes. Depois daquela leitura, permaneci sentada em meu escritório por horas, refletindo sobre o poder devastador que algumas palavras podem ter, mesmo quando pronunciadas após a morte de quem as escreveu. Aquela família nunca mais seria a mesma. O jogo de favoritos, o Sr. Otávio, decidiu usar seu testamento para mostrar claramente suas preferências entre os netos, com 4 netos homens e uma neta mulher. A distribuição foi explicitamente desigual e baseada no relacionamento que cada um manteve com o avô em vida. Ao meu neto mais velho, Lucas, deixo minha casa de campo porque você realmente passou tempo comigo pescando lá. Comecei. Ao meu segundo neto, Mateus, deixo minha coleção de relógios antigos porque você demonstrou interesse neles. Continuei observando os rostos dos familiares. O testamento prosseguia. Ao meu terceiro neto, João, deixo R$80 mil para seus estudos, porque você sempre se dedicou na escola. Até então, tudo parecia relativamente equilibrado, mas a última parte mudou tudo. E à minha neta Júlia, deixo todo o meu portfólio de ações, avaliado em aproximadamente R$3 milhões, porque ela foi a única que sempre perguntou como tinha sido o meu dia, declarei, observando os 3 netos com expressões de boca aberta. Os pais pareciam furiosos, enquanto Júlia, a mais nova de todos, estava completamente atônita. Ela não esperava receber mais do que uma lembrança qualquer. O avô havia incluído um recado final. Pequenos atos de gentileza significam tudo. Aquela leitura me ensinou que heranças nem sempre são distribuídas por critérios objetivos. Às vezes, um simples gesto de carinho pode valer mais do que anos de convivência formal. Júlia, com seus 20 e poucos anos, tornava-se repentinamente a mais rica da família, simplesmente por ter demonstrado interesse genuíno pelo bem-estar do avô. A festa póstuma, entre os testamentos inusitados que já li, o de Dona Carmen ocupa um lugar especial. Ela não deixou absolutamente nada para sua família, menos nem um centavo sequer. Em vez disso, destinou toda a sua herança para financiar uma única coisa, uma festa extravagante. É minha vontade que meu patrimônio seja integralmente utilizado para a realização de uma grande celebração no estilo dos anos 1920, com banda ao vivo, serviço de buffet de primeira linha e fogos de artifício. Li para a família boquiaberta. O detalhe mais cruel vem em seguida. Apenas pessoas que foram gentis comigo em vida estão convidadas. Seu advogado possuía a lista completa de convidados. Enquanto lia os nomes em voz alta,
Os familiares perceberam, horrorizados, que quase nenhum deles estava incluído. A sobrinha de Dona Carmen caiu em lágrimas ao descobrir que a caixa do supermercado, onde a tia sempre fazia compras, havia sido convidada, mas ela não, ao final do testamento, havia uma mensagem direta. Se vocês estão chateados com isso, talvez devessem ter sido mais gentis comigo quando eu estava viva. A festa acabou acontecendo alguns meses depois, um evento espetacular que se tornou lenda na cidade. Os familiares excluídos fizeram protestos do lado de fora do salão, mas não conseguiram impedir que os verdadeiros amigos de Dona Carmen celebrassem sua vida exatamente como ela havia planejado. Este caso me mostrou como algumas pessoas preferem deixar um legado de experiências para aqueles que realmente se importaram, em vez de simplesmente transferir riqueza material para parentes que só aparecem após a morte. A lição final, um dos testamentos mais cruéis que já li, foi o de um homem rico que deixou seus filhos participarem de uma elaborada caça ao tesouro, apenas para ensiná-los uma lição amarga no final. O Senhor Carlos deixou instruções detalhadas. Se seus 3 filhos conseguissem trabalhar juntos para resolver todas as pistas, encontrariam um cofre com algo valioso. Dentro, movidos pela ganância, mas desesperados, os filhos aceitaram o desafio. Levaram mais de uma semana para resolver o quebra-cabeça, viajando para lugares que o pai amava, seu restaurante favorito, o parque, onde sempre caminhava, e até uma pequena livraria que costumava frequentar. Finalmente, decifraram a última pista e encontraram o cofre. Dentro, não havia dinheiro nem escrituras, menos apenas uma carta. O verdadeiro tesouro foi o tempo que vocês passaram juntos. Pena que só o fizeram por dinheiro. Li, enquanto observava seus rostos mudarem da expectativa para a frustração absoluta. Nenhum dinheiro, nenhuma propriedade. Apenas uma lição de vida póstuma. Os filhos saíram do meu escritório, jurando nunca mais se falarem. O oposto do que o Senhor. Carlos provavelmente esperava. Sua tentativa de unir a família através de uma lição acabou apenas solidificando as divisões existentes. Este caso me fez questionar se usar um testamento como ferramenta para ensinar lições realmente funciona, ou se apenas alimenta mais ressentimento. As intenções podem ser boas, mas quando a mensagem vem acompanhada da negação de uma herança esperada, raramente é recebida com abertura de espírito. A vingança calculada, Dona Edith usou seu testamento para executar uma vingança meticulosamente planejada contra seus filhos, exceto por uma que sempre permaneceu ao seu lado. A leitura daquele documento foi uma das mais tensas que já conduzi em minha carreira. Ao meu filho mais velho, Ricardo, que sempre agiu como se fosse casado com seu trabalho, e não com sua esposa. Deixe meu ferro de passar roupas, declarei, observando Ricardo ficar vermelho de raiva. Ao meu filho do meio, Tomás, deixe o meu livro de receitas, já que você sempre me disse que minha comida não era boa o suficiente. Continuei, enquanto Tomás afundava em sua cadeira. O testamento prosseguia impiedosamente. E a minha filha mais nova, Ana, não deixo nada, porque você foi a única que não fingiu me amar apenas pelo meu dinheiro. Ana começou a chorar, enquanto seus irmãos permaneciam em silêncio absoluto. A verdade revelada posteriormente era que a mãe havia secretamente transferido todos os seus bens para Ana anos antes, deixando os outros 2 sem nada além da culpa. A lição implícita no testamento era cruel, mas clara. Nunca tome seus entes queridos como garantidos. Saí daquela reunião refletindo sobre como as mágoas familiares podem ser carregadas até o túmulo. E, além, Dona Edith havia encontrado uma maneira de punir aqueles que a haviam magoado, mesmo não estando mais presente, para testemunhar o efeito de suas palavras. O primeiro e único amor, o testamento do Senhor.
Alberto criou uma das situações mais constrangedoras que já presenciei. Quando seus filhos, netos e esposa se reuniram para a leitura, esperavam que sua fortuna multimilionária fosse dividida entre eles. Decidi deixar tudo o que possuo para meu primeiro e único amor verdadeiro, Margarida, li em voz alta. O silêncio tomou conta da sala. Sua esposa, que havia sido casada com ele por mais de 40 anos, parecia completamente confusa. Continuei com a leitura. Para aqueles que estão se perguntando, Margarida não é minha esposa. O caos se instalou. Sua esposa levantou-se furiosa. Seus filhos pareciam prestes a iniciar um motim. E ninguém jamais tinha ouvido falar de Margarida. A verdade veio à tona nos dias seguintes. Margarida era sua namorada do ensino médio, e eles haviam reatado secretamente anos antes de sua morte. Ele havia alterado seu testamento sem avisar ninguém, deixando toda a sua fortuna para uma mulher que sua família nunca conhecera. A viúva tentou contestar o testamento, mas infelizmente para ela, o documento era legalmente irretocável. Este caso me mostrou como algumas pessoas mantêm segredos profundos, mesmo daqueles com quem compartilham o mesmo teto por décadas. O teatro final, uma das leituras de testamento mais teatrais que já conduzi, foi a de Dona Olívia, conhecida por seu estilo dramático em vida. Sua morte não marcou o fim de suas performances. Pelo contrário, foi apenas o início do grande final. Primeiramente, tive que abrir uma caixa trancada que ela havia deixado. Dentro, encontrei um único envelope e um pendrive. O envelope continha uma instrução: reproduza o vídeo. Assim fiz. E a tela se acendeu, revelando Dona Olívia sentada em uma grande cadeira, usando um roupão de veludo vermelho, como se fosse uma rainha. Se vocês estão assistindo a isto, parabéns. Eu morri, ela começou. A família se mexeu desconfortavelmente aos meus filhos, que passaram suas vidas esperando que eu morresse para coletar sua herança. Mais notícias. Vocês não recebem nada, continuou ela, enquanto um dos filhos deixava escapar um suspiro audível. Aos meus únicos familiares de verdade, minha melhor amiga Vera e Renato, meu bartender favorito. Deixo tudo, saúde, declarou ela, erguendo uma taça para a câmera. De fato, toda sua fortuna, mais de 6 milhões de reais, foi para a melhor amiga e o bartender do pub que ela frequentava. Seus filhos ameaçaram processar, mas o testamento era juridicamente perfeito. Dona Olívia havia garantido que seu último ato seria tão dramático quanto sua vida inteira, deixando sua família de sangue sem nada, enquanto recompensava aqueles que realmente fizeram parte de seus dias. A mensagem emocionante, nem todos os testamentos que li tinham um tom vingativo ou mesquinho. O do Sr. Paulo, que havia sido diagnosticado com uma doença terminal, foi um dos mais emocionantes. Ele passou meses preparando uma mensagem final para sua família, especialmente para sua filha. O testamento começou de forma convencional, dividindo seus bens equitativamente entre sua esposa e filhos. Mas havia uma seção especial destinada à sua filha caçula, a minha querida Lívia. Sei que não estarei presente para conduzi-la pelo corredor no dia do seu casamento, mas quero que saiba que sempre estarei com você. Ele havia providenciado que uma carta fosse entregue a ela no dia de seu casamento, junto com um presente, o colar de sua mãe, que ela usou em seu próprio casamento. A filha desabou em lágrimas ali mesmo, e eu tive dificuldade em continuar a leitura com a voz firme. Também paguei antecipadamente para que nossa música seja tocada em seu casamento. Espero que não se importe de dançar com uma memória, concluía o trecho. Não havia um único olho seco na sala, quando terminei de ler. Este testamento me lembrou que, em meio a tantas histórias de ganância e vingança, existem pessoas que usam suas últimas vontades para estender seu amor além da vida, criando momentos que seus entes queridos carregarão para sempre em seus corações. A confissão final, um dos testamentos mais perturbadores que já li, foi o do Senhor.
Maurício, que usou sua última declaração formal para fazer uma confissão chocante. Sua família menos 2 filhos, uma filha e uma ex-esposa. Reuniu-se ansiosa pela leitura, esperando receber sua parte em uma herança considerável. Entretanto, logo na primeira linha do testamento, o clima da sala mudou drasticamente. Tenho uma última confissão a fazer, li em voz alta. Todos ficaram atentos. Passei minha vida construindo esta fortuna, mas nunca contei a verdade sobre como a obtive. Não herdei dinheiro e certamente não o ganhei de forma honesta. Continuei lendo. Há muitos anos, roubei algo valioso, algo que nunca foi reportado como desaparecido, e o mantive escondido. Seus filhos trocaram olhares preocupados. Sua ex-esposa murmurou: "Pelo amor de Deus, o que foi agora?" O testamento, então, os direcionava a um local específico em seu antigo escritório, atrás de um painel falso na gaveta de sua escrivaninha. Quando verificaram, encontraram uma pequena caixa desgastada pelo tempo. Dentro havia uma coleção de moedas de ouro raras, datadas do século XIX, avaliadas em milhões. A parte final do testamento dizia: "Se quiserem ficar com isso, terão que decidir se as vendem silenciosamente ou as devolvem ao legítimo dono. Pergunto-me que tipo de pessoas vocês realmente são." Nunca descobri o que eles decidiram fazer, mas aquela confissão póstuma certamente deixou a família em uma posição moral extremamente complicada. O segredo guardado, o testamento do Sr. Henrique, continha uma revelação bombástica que abalou os alicerces de sua família. Quando seus 2 filhos se reuniram para a leitura, esperavam uma divisão normal da herança. Em vez disso, eu li o seguinte trecho impactante: "Algo que todos vocês deveriam saber." A sala ficou em silêncio absoluto. Meu nome verdadeiro não era Henrique Torres. Tenho vivido sob uma identidade falsa por mais de 50 anos. A esposa parecia horrorizada e os filhos estavam perplexos. Estive envolvido em algo que me fez mudar meu nome e recomeçar. Não posso dizer o que foi, mas direi isto: meu passado está enterrado comigo. Seus filhos pareciam atordoados e sua esposa começou a tremer visivelmente. Não havia mais detalhes além dessas frases enigmáticas. Até hoje, ninguém sabe quem o Sr. Henrique realmente era, nem o que o levou a criar uma identidade completamente nova. Seu segredo foi para o túmulo com ele, deixando para trás uma família repleta de dúvidas e questões sem resposta. Este caso me fez refletir sobre quantas pessoas ao nosso redor podem estar vivendo vidas completamente fabricadas, carregando segredos tão profundos que preferem revelá-los apenas após sua morte. O teste impossível, o Sr. Luiz, conhecido por ser rigoroso nos negócios, decidiu aplicar um último teste aos seus 3 filhos antes de determinar quem herdaria o quê. Quando iniciei a leitura do testamento, percebi que aquilo não seria uma simples transferência de bens. Para meus 3 filhos, se estão ouvindo isto, eu me fui, mas antes de decidir quem recebe o quê, tenho um último teste. Li em voz alta. O advogado do falecido entregou 3 envelopes, cada um com instruções específicas. O primeiro filho deveria doar R$150 mil para a caridade e apresentar os recibos. O segundo tinha que trabalhar no emprego de salário mínimo por 1 mês e fornecer comprovação. O terceiro precisava passar 30 dias sem gastar um único centavo do próprio dinheiro. Apenas um deles completou a tarefa, menos o segundo filho, e na seção final do testamento, seu pai revelou: "Aquele que completou meu desafio provou que riqueza não define um homem. Portanto, herdará tudo." Os outros 2 perderam a compostura, mas uma lição havia sido ensinada: dinheiro não vem sem valores. Este testamento me fez questionar se é justo usar a herança como ferramenta para impor valores morais. Por outro lado, para alguém que construiu seu próprio patrimônio, talvez seja natural querer garantir que ele seja gerido por mãos que compartilham seus princípios.
A Casa Mal-Assombrada. Um dos testamentos mais estranhos que já li foi o de um senhor excêntrico que deixou um desafio final bastante peculiar. Para minha família, se querem minha fortuna, devem completar um último desafio. Anunciei para a sala atenta. Vocês devem passar uma noite inteira em minha casa. Sozinhos, continuei. A casa era notória por ser antiga, assustadora e supostamente assombrada. Seus filhos riram, até perceberem que ele falava sério. Sem telefone, sem luzes, apenas você na casa. Se conseguirem ficar até o amanhecer, herdarão minha fortuna. Expliquei as condições. O filho mais velho recusou-se imediatamente. A filha mal hesitou antes de sair da sala. Apenas o filho mais novo, Miguel, aceitou. Ele passou a noite inteira lá, ouvindo ruídos estranhos, portas rangendo e sentindo o peso do último jogo de seu pai. Pela manhã, o advogado retornou. Miguel havia completado o desafio e, com isso, herdou tudo. As palavras finais de seu pai foram: o medo é temporário, a riqueza é para sempre. Refleti sobre como algumas pessoas usam até mesmo sua morte como uma oportunidade para testar o caráter daqueles que deixam para trás, como se a herança fosse um prêmio a ser conquistado, não um direito a ser recebido. Nos últimos anos de sua vida, ela foi praticamente ignorada por sua família. Seus filhos raramente a visitavam e, quando o faziam, era apenas para pedir dinheiro. No entanto, havia uma pessoa que sempre esteve presente: Juliana, a filha adolescente de sua vizinha. Quando li o testamento, começou como esperado, com pequenas quantias sendo deixadas para várias instituições de caridade. Então veio a grande revelação. A filha da minha vizinha, Juliana, que foi mais uma neta para mim do que minha própria neta jamais foi. Deixo toda a minha propriedade, incluindo minha casa e economias. Obrigada por estar presente quando ninguém mais estava. Sua verdadeira família ficou furiosa. A neta biológica, que sempre presumiu que herdaria tudo, caiu em prantos. Dona Margarida havia planejado isso detalhadamente, com a frase final: talvez agora vocês entendam que o amor vale mais do que a herança. Eles tentaram contestar o testamento, mas perderam. Juliana ficou com tudo, incluindo a casa em um bairro nobre da cidade. Este caso me mostrou que às vezes os laços que formamos por escolha são mais fortes que aqueles formados pelo sangue.